Oi, eu sou Júlia Santana, sou contadora e a pedido de alguns amigos eu vou fazer esse vídeo com um resumão sobre o temido imposto de renda de pessoa física. Atenção, o prazo se encerra dia 30/6, mais conhecido como amanhã, ou hoje, se você estiver vendo esse vídeo amanhã, ou um dia que já se passou se você estiver vendo esse vídeo depois. Então vamos lá. O que é? Como que faz? É comigo. Eu poderia ficar horas falando para você sobre o imposto de renda com muito amor e carinho, porque gosto. Mas eu vou fazer um vídeo com algumas informações que eu considerei mais importantes e qualquer dúvida extra, chama no direct. O imposto de renda é um tributo em que o contribuinte tem que pagar uma porcentagem do seu rendimento anual ao governo federal. Assim, anualmente preenchemos a declaração de ajuste anual do imposto de renda, onde declaramos todos os nossos rendimentos, declaramos todas as nossas despesas dedutíveis, declaramos todo o imposto que foi retido e que a gente pagou durante o ano, e a Receita nos diz se o valor que foi retido ou pago de imposto de renda durante o ano foi um valor maior ou menor do que é o devido de acordo com as alíquotas vigentes. Então, ela te devolve ou você paga para ela a diferença. Quando falamos de rendimento, a gente está falando, por exemplo, do seu salário que você recebe de pessoa jurídica, algum recebimento de pessoa física, como é o caso de médicos, psicólogos, dentistas, algum rendimento a título de aluguel ou valores recebidos do exterior, entre outros. Alguns rendimentos são caracterizados como isentos ou não tributáveis, como é o caso de bolsas de estudo, bolsas de pós-graduação, bolsas de mestrado, de doutorado, a bolsa de médico residente, uma parcela do valor recebido a título de aposentadoria para os maiores de 65 anos, entre outros. Outros rendimentos são caracterizados como sujeito à tributação exclusiva ou definitiva, como é o caso de aplicações financeiras. Como eu falei, além dos nossos rendimentos, temos que declarar também algumas despesas que são consideradas despesas dedutíveis. São aquelas despesas que vão ser abatidas do seu rendimento para a base de cálculo do imposto de renda. Como exemplo de despesas dedutíveis, nós temos os gastos ilimitados com saúde, gastos limitados com educação, como escola e faculdade, do titular e dos seus dependentes, gastos com previdência social, além de abater R$ 2.275,08 para cada dependente declarado, sendo pais ou filhos. Atenção, é importante que todos os valores declarados sejam exatamente iguais aos constantes nos comprovantes de rendimentos e pagamentos, para não cair na temida malha fina. Além dos rendimentos e das despesas, é necessário declarar as doações efetuadas, os bens e direitos, porque a Receita quer saber se está havendo enriquecimento ilícito. Então, ela faz um acompanhamento do seu patrimônio para entender se o tanto que ele está crescendo é compatível com o tanto que você tem de rendimento. Então, você vai declarar os seus bens móveis, os seus bens imóveis, você vai declarar os saldos em conta corrente, as suas aplicações, tudo a título de informação para a Receita Federal. Vai declarar também as dívidas e os ônus reais. Depois que você conta tudo isso para o fisco, ele vai te dar duas opções de tributação. Você poderá fazer o cálculo do seu imposto de renda pela declaração simplificada. Ou seja, o fisco pega todos os seus rendimentos, te dá um desconto de 20%, limitado a R$ 16.754,34, e com essa base de cálculo, ele aplica a alíquota a qual você se encontra de acordo com a tabela de progressão do imposto de renda. Neste tipo de tributação, são desconsideradas as despesas dedutíveis, ou seja, se você tem despesas dedutíveis maiores do que 20% do seu rendimento ou maiores do que R$ 16.754,34, essa não é a melhor opção para você. A melhor opção é fazer a declaração completa. Na declaração completa, o sistema considera o seu rendimento, abate as despesas dedutíveis e calcula uma espécie de lucro. E sobre esse lucro, ela calcula o imposto de renda aplicando a alíquota
da tabela progressiva que você se encontra. Mas você não precisa se preocupar. O próprio sistema, quando você insere os dados, ele faz o cálculo, tanto pelo desconto simplificado, quanto pela declaração completa. Então, você escolhe qual dos dois métodos você está pagando menos imposto. Ou seja, aquele que você vai ser mais restituído ou vai pagar menos. Atenção, uma informação muito importante a partir desse ano. Se você optar pela declaração completa, é possível destinar 3% do total do imposto calculado para o Fundo dos Direitos das Crianças e do Adolescente, mais 3% para o Fundo do Idoso. Ou seja, 6% do seu imposto que o governo pegaria e colocaria numa caixinha geral para gastos gerais podem ser destinados para fundos sociais. Então, isso é muito importante, porque você diz como você quer que sejam gastos 6% do seu imposto. Isso não aumenta, é só uma questão de destinação. Dito tudo isso, a pergunta que não quer calar. Eu sou obrigada a declarar o imposto de renda? Eu gostaria de dizer que a gente não é obrigada a nada, mas nesse caso, essa frase não é válida, pois algumas pessoas são obrigadas a declarar o imposto de renda. Quem são elas? É obrigatória a declaração do imposto de renda para residentes no Brasil que no ano de 2019 tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Atenção, se você é MEI, é importante não confundir o rendimento do seu CNPJ com o rendimento do seu CPF. É preciso fazer o cálculo de quanto do seu rendimento de pessoa jurídica corresponde ao seu rendimento de pessoa física. Se tiver alguma dúvida, chama no direct. Quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil também. Se você teve rendimento em atividade rural bruto acima de R$ 142.798,50, você também tem que declarar. Se em 31 de dezembro de 2019 você possuía em seu nome bens que somados têm valor superior a R$ 300 mil, tem que declarar. Pessoas que em 2019 tiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos também tem que declarar. Se você investiu na Bolsa de Valores, Bolsa de Mercados ou semelhantes, também tem que declarar. Se você vendeu um imóvel residencial e optou que no prazo de 180 dias você compraria um novo imóvel e optou pela isenção, também tem que declarar. E por fim, o IR é obrigatório para pessoas que passaram a residir no Brasil em qualquer período do ano de 2019. Quem não se enquadrar em nenhuma das hipóteses mencionadas está automaticamente desobrigado a declarar o imposto de renda. Mas atenção! Se você teve alguma retenção de imposto de renda ou pagamento de imposto de renda no ano passado e não está dentro dessas obrigações, eu te aconselho a fazer a declaração do imposto de renda, pois o valor será 100% restituído. Esse foi um resumo de apenas alguns minutos sobre o imposto de renda, que é um assunto muito extenso. Então, se você tem alguma dúvida, alguma especificidade sobre a sua declaração, me chama no direct.